Bom tempo para mim, bom tempo para você. Estamos na roça ainda, trabalhando, e tem um pensamento que tem mexido muito comigo. Por que que nós aceitamos um salário que as pessoas nos pagam? Por que que nós estamos num serviço que não gostamos, num lugar que não achamos bom, mas estamos ali por causa de um salário mínimo, ou 3 salários, ou até 4? Por que que você acha que você merece ganhar somente isso? Qual o motivo que te levou você a se enquadrar nesse ritmo de pensamento? Porque nós somos seres únicos, não tem ninguém como nós. Nós não somos a multidão. Nós comparamos a nossa vida com as pessoas, mas somos um ser único e somente nós temos aquilo que colocamos dentro de nós, que foi o próprio Criador. Então, nós somos um ser em série, não, nós somos único. Você nunca viu o chuchu pregando para a cenoura, mas sim produzindo o que ele veio fazer. Você nunca viu uma melancia pregar para a cenoura, mas ela vive o que ela tem de melhor, a sua essência. E nós estamos encaixados num genérico. Genérico é a fórmula de algo, mas não é real. E nós estamos vivendo a forma do padrão do que o mundo colocou em nós. Mas está em tempo de nós começarmos a pensar. Por isso existe um livro, Quem Pensa Enriquece. O que eu fiz da minha vida? Seguindo pensamentos e filosofia do que eles colocaram em mim. Tudo que as pessoas diziam que era bom e que era rendável, a gente faz. Mas esquecemos da nossa essência. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Por que com a máquina, com tanta perfeição, com tanto poder, tem instalado nessa terra? E por que nos impede nós? Ou eles falam o quanto que a gente merece. Você merece um salário mínimo? Você merece o 13º? Por que que você não pode fazer o seu próprio salário mínimo? Por que que você não pode fazer o seu próprio 13º? Tem que ser alguém fazer por você. Tem 7 medo capital que nós temos instalado em nós, e talvez seja ele o motivo de nós não ousar fazer aquilo que achamos ou pensamos, ou realmente buscar por que estamos aqui nessa terra. Seguimos um padrão que nos leva a fazer coisa que não gostamos, a frequentar lugares que não estamos dispostos, mas por tentar agradar as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam bem, nós acabamos fazendo isso com a nossa vida. Essa semana um rapaz disse para mim que a neta dele chegou lá no interior e ela foi muito com o avô, mas com a avó ela não foi muito bem, ela não achou graça na avó e ela simplesmente não quis andar com a avó. Nós também temos esse sensor. Tem pessoas que você não sente bem com ela, mas para tentar provar que você é educado, você acaba ficando do lado de uma pessoa que você não sente bem. A criança é a mesma coisa, ela não consegue ficar perto de alguém que ela não sente bem, ela não vai. Não importa se é falta de educação, se as pessoas vão pensar, o que elas acham, elas fazem o que elas sentem e o que faz melhor. Nós, por medo, acabamos ficando perto de ambiente, pessoas que não gostamos, não sentimos bem, mas queremos provar que somos educados. Educado quando você se ama de verdade, quando você realmente vive a sua própria vida, a sua essência, aquilo que você nasceu para ser. Isso mostra que você é educado e te dá motivo para você viver. Quando você está num padrão de escalado para agradar pessoas, fazer com que as pessoas se sintam bem e você se sente mal, você está funcionando errado. O nosso exemplo como Cristo nunca agradou ninguém. Tudo que ele fez era para agradar o seu propósito, fazer a vontade do Pai. Certa vez ele estava numa reunião e eles disseram: o seu pai, a sua mãe e o seu irmão está lá fora. E ele foi muito sincero ao dizer: a minha mãe e o meu irmão é aquele que faz a vontade do meu Pai.
Se não faz a vontade do meu pai, não é a minha mãe e não é meu irmão. Muitas vezes você sabe que a pessoa não faz, mas você quer provar para ela que ela faz parte do seu grupo. Seja você, seja sincero com você mesmo, porque isso vai te livrar de muitas coisas. Mas os 6 medos capital que impedem as pessoas de fazerem isso são: primeiro, medo da pobreza, o medo de ficar sozinho, o medo de não ter quem conversar e de não ter quem te trazer dinheiro. Aí você tem medo e por isso você aceita isso. 2, o medo da crítica. O medo do que as pessoas vão falar de você e vão te criticar por você não frequentar aquele ambiente. Terceiro, o medo da perda da saúde. E se acontecer alguma coisa comigo? E se eu ficar doente? O que vão? Eu não vou ter amigo? Como é que eu vou fazer? O Criador diz que está com você todos os dias. Quarto, medo de perder o amor de alguém. Por que muitas pessoas se metem a um relacionamento que está machucando, mas ela, por medo de perder, medo de ficar só, ela acaba submetendo aquela situação. Agora você casou, você tem que treinar para que você possa realizar esse propósito de Deus, porque o casamento é um propósito de Deus. Mas você talvez estava no namoro e sabia que não ia dar certo, mas o medo de perder o amor te fez você se tornar escravo. Talvez a pessoa disse: olha, se você me deixar, eu vou suicidar. O que eu posso fazer? Mas você, por medo, acabou segurando essa bomba e hoje está passando por uma situação que você não teve atitude por medo. O quinto medo, medo da velhice. As pessoas ficam preocupadas com a velhice. Mas e quando eu tiver mais velho? Não, o que importa para o ser humano é o que você vive agora. Não é daqui 5 anos, não é daqui 10 anos. É o que você está vivendo agora, é o que você está vivendo hoje. O amanhã não te pertence, não se encaixa a sua vida preocupado com a velhice, mas viva o agora. Esses são os 6, o medo da morte. O medo da morte tem feito as pessoas ficarem paralisadas e escravizadas. Mas muitas pessoas têm medo da morte, mas não está vivendo o seu propósito. Ela não consegue mentalizar o seu futuro, somente reportando coisas que aconteceram. Você viu a morte de alguém, você viu o que aconteceu com a família de alguém, você viu o time que perdeu, você sempre está reportando, mas nunca faz como o seu Criador. Ele reportou o que ele queria, ele disse: haja luz, e houve luz. O que os seus pensamentos têm trago para o seu futuro? Para você. Então você agora está apto para começar a pensar o que você está fazendo da sua própria vida. Por que você está aceitando viver ganhando esse salário? Por que você está submetendo essa pessoa que não te ama, não te respeita, não está com você, mas você está ali? Por causa do dinheiro? O dinheiro passa, mas a sua vida, ela precisa ser vivida com um propósito. Pensa nisso, porque foi para esse propósito que Deus te criou, para que você possa trazer a resposta e o sal para a terra. Mas só isso é quando você consegue pensar por si próprio e não deixar que o padrão, o sistema, venha te colocar dentro da caixinha e fazer você ser ele. Então está no momento de você pensar. Tamo junto? Até depois do fim. Feliz Dia dos Pais para vocês!